Então a gente já viu LCA, LCP e colateral medial. Vamos agora para o próximo. Colateral lateral. Dos ligamentos dos 4 do joelho, pivô central, colateral medial e colateral lateral, ele é o menos lesado. Ele, ao contrário do colateral medial, ele estabiliza contra o estresse em varo e ele faz parte do complexo que a gente chama de complexo postlateral. Alguns livros vocês vão ver como canto postlateral, que ele atua na estabilização da rotação externa e na hiperextensão. Aqui é uma figura para ilustrar a participação do colateral lateral e o complexo ou o canto postlateral. Simplificando, dependendo da literatura, são mais estruturas envolvidas no complexo, no canto postlateral, mas aqui, para deixar mais fácil, didaticamente, a gente vai lembrar desses 3, que é o colateral lateral, o tendão aqui do músculo poplíteo e o ligamento poplíteo fibular. Então, basicamente, eles formam um triângulo. Ele que vai formar o canto, que é o colateral, ligamento colateral lateral, o tendão do poplíteo e o poplíteo fibular. Do mesmo jeito, no exame físico, você vai ver o grau de abertura, só que agora vai ser o grau de abertura lateral. Então você vai fazer o quê? Um estresse em varo. Vai graduar a abertura como grau 1, grau 2 e grau 3. Do mesmo jeito. Menor que 5, 5 a 10 e maior que 10 milímetros. Lembrar que isso é muito subjetivo, mas de acordo com a experiência, dá para a gente ver mais ou menos. Aqui são exames de imagem para a gente treinar. Aqui, ó, você vê que ele é uma ressonância ponderada em T2, aquele mesmo princípio, o ossozinho escuro, onde tem líquido está branco, e tem hipossinal nas estruturas ligamentares e meniscais. Então a gente vê aqui, ó, nesse corte coronal, ele está inteiro. Você vê que você consegue ver todo o desenho do colateral lateral. Já que nessa, você vê que, ó, já perto do fêmur, mesmo jeito, T2, corte coronal, ponderação T2, como já falei. Você vê que aqui perto do fêmur ele não está íntegro. Então, tranquilo? E como é que é o tratamento? Você vê que, diferentemente do colateral medial e do LCP, ele tende a ser um pouco mais agressivo o tratamento. Geralmente, o grau 1 é reservado para o tratamento conservador, enquanto o grau 2 e 3 já é mais aceito o tratamento cirúrgico. E semelhante ao LCA, ele também não vai muito bem com reparo, você só abrir e rafiar, a não ser na fase aguda, que é extremamente raro, chegar ao paciente na hora e você já partir para a rafia. Geralmente é feito igual o cruzado anterior, é feito uma reconstrução. Você tira enxerto de outra região, como tendão quadricipital, terço central do tendão patelar, ou dos flexores, como o semitendíneo e o grácil, e reconstrói. Aqui é uma técnica na qual ele tenta reconstruir o canto postlateral, que a gente vê aqui, ó, colateral lateral, tendão do poplíteo, e aqui seria o poplíteo fibular, fazendo aquela figura de triângulo. E por último, antes da gente partir para as lesões do menisco, só lembrar das lesões do mecanismo extensor do joelho. Aqui esse videozinho só para vocês relembrarem, ficou bem icônico, né, aquela lesão do Ronaldo Fenômeno, e vocês relembrarem a anatomia do mecanismo extensor, né, que é o tendão quadricipital, a patela, o tendão patelar. E além disso aqui, lembrar ainda que o retináculo ele faz parte desse mecanismo. Mas basicamente, para a graduação, vocês lembrarem do tendão quadricipital, da patela e do tendão patelar. Geralmente ele não vai bem com tratamento conservador, a lesão do mecanismo extensor, e o tratamento geralmente é cirúrgico. Esse aqui já vai melhor com a rafia, com o reparo. Então você vê que aqui é
uma técnica quando ocorre a lesão do mecanismo extensor no tendão patelar e aqui no tendão quadricipital. Nos dois casos estão sendo feito o reparo. Em alguns casos você tem que lançar a mão também da reconstrução, os uso de enxerto para reforçar, são várias técnicas. Mas o que eu quero que vocês saibam é uma lesão importante, saber quem compõe o mecanismo extensor, saber que ele vai melhor com o tratamento cirúrgico e com o conservador um pouco limitado. Clinicamente, como é que a gente vê clinicamente a lesão do aparelho extensor? O paciente vai chegar, você pede para ele levantar, ele deitado pede para ele levantar a perna sem fletir o joelho. Quando tem uma lesão do mecanismo extensor, se o retináculo, se a retináculo lateral, ela tiver também, se ela tiver rompida além do mecanismo extensor, o paciente ele não vai conseguir manter o membro, o joelho estendido. Ele vai fletir passivamente. Então, já é um indício clínico de uma lesão do mecanismo extensor. Na dúvida, radiografia. Quando você solicitar a radiografia para avaliar melhor essa lesão, o que é que você vai ver? Que sinais indiretos, já que a radiografia você não vê tendão nem ligamento, mas você vê indiretamente que existe uma lesão do mecanismo extensor. Se eu tiver uma lesão aqui do tendão patelar, na radiografia o que vai acontecer? Essa patela, por força da musculatura quadricipital, vai estar mais alta que o normal. Já se eu tiver uma lesão do quadricipital, essa patela vai estar mais baixo do que a altura normal da patela. Então, indiretamente, eu já tenho noção, eu tenho ideia se esse mecanismo extensor está íntegro ou não. E com o exame físico. Tranquilo? Então, aqui a gente encerra a parte ligamentar de joelho e a gente vai partir para a parte de meniscos. O que é que a gente precisa saber sobre lesão meniscal? Em termos de anatomia, quais são as funções dos meniscos, tanto medial quanto lateral? Eles aumentam a área de contato entre o fêmur e a tíbia. Se não existissem, a gente sabe que o fêmur ele tem um formato côncavo e a tíbia é meio que plano. Então, se eu não tivesse os meniscos, eu só ia ter essa área de contato entre o fêmur e a tíbia. Como eu tenho os meniscos, então eles meio que uniformizam a distribuição de carga, ou seja, ele aumenta a área de contato e impedem esse aumento da pressão. A gente lembra pelaquela fórmula que pressão é igual a força dividido pela área. Então, como o menisco ele aumenta a área de contato, então se aumenta a área de contato, eu diminuo a pressão entre o fêmur e a tíbia. Além disso, os meniscos ele ajudam na distribuição do líquido sinovial dentro da articulação e funcionam propriamente dito como um amortecedor. Lembrar que anatomicamente, tanto o menisco medial como o menisco lateral, eles são divididos em corno anterior, corno posterior e o corpo. Além dessa divisão, eles são divididos ainda em zonas, longitudinalmente. São 3 zonas. É uma zona chamada vermelha, onde tem a maior nutrição, que ela é mais periférica. A zona do meio, essa zona aqui, ó, que é chamada zona vermelho-branca, que é uma zona de transição. E essa zona que ela é mais interna, que é chamada zona branco, que já é uma área mais avascular e mais difícil de cicatrizar. Então, as lesões que ocorrem nessa área aqui vermelha, tendem a ter um maior potencial de cicatrização. Geralmente, o mecanismo de lesão meniscal é através de uma torção com a carga axial, semelhante à lesão, o mecanismo do cruzado anterior, que também era uma torção com um valgo e o pé apoiado no chão. Já na lesão meniscal, esse componente axial, essa carga axial, tem um maior impacto. E dependendo por onde for a torção, se for interna ou externa, vai ser o menisco lesionado.
75% ocorre rotação interna, então o menisco medial ele é lesionado. Ele é mais lesionado que o menisco lateral. Isso aqui costuma muito cair em prova, que é a chamada tríade infeliz, que é quando existe uma associação de uma ruptura do LCA com uma lesão do ligamento colateral medial e o menisco medial. E lembrar que é importante diferenciar se é uma lesão traumática, uma lesão aguda ou uma lesão degenerativa. Que aqui já a conduta vai ser um pouco diferente. Aqui, para exemplificar como ocorre essa lesão, você vê que existe uma carga axial mais mecanismo rotacional. Dependendo de onde for a rotação, vai ser o menisco lesionado. E aqui são os tipos de lesões que podem ocorrer no menisco. Eu posso ter uma lesão longitudinal. Essa lesão, com o tempo, ela pode evoluir. Esse tipo de lesão a gente chama de alça de balde, que parece uma alça, literalmente a alça de um balde. Uma lesão radial, que ela pode evoluir de uma lesão tipo um bico de papagaio. E uma lesão horizontal, que ela evoluindo vai dar uma lesão tipo flap. A clínica, muito semelhante a todas que a gente já viu anteriormente, vai ser aquela questão da dor e edema. Geralmente esse edema é de menor intensidade, essa já é uma diferença com as lesões do pivô central, que duram o edema, não a dor, né? O edema dura menos de 24 horas. E o interessante é que, geralmente, uma lesão do menisco, geralmente não interrompe a atividade física. Ele consegue terminar, por exemplo, está jogando futebol, tem uma lesão, ele consegue terminar a partida. Outra coisa importante é que, às vezes, pode evoluir com o quadro de um joelho bloqueado, principalmente quando eu tenho uma lesão do tipo alça de balde. A alça ela vai para o intercôndilo e trava o joelho, bloqueando ele. Como é que é feito o exame físico? Existem os testes de palpação e os testes de rotação. Na palpação, o examinador vai ver se tem dor na linha articular, vai ver se um estalido é perceptível, se na palpação ele consegue sentir um clique e vai ver a limitação do arco de movimento desse joelho. Esses testes de palpação têm uma acurácia no diagnóstico de 80%, ou seja, muita coisa já dá para ver no exame físico. Aqui são alguns epônimos de alguns testes de palpação. São esses três: Braga, McMurray e Steinman segundo. Lembrar que existe o Steinman primeiro, que é só de rotação. Aqui são todos os testes de rotação. A gente vai ver esses testes na aula prática, então não se preocupe. Só lembre que existe teste de palpação e de rotação. E como o próprio nome diz, a palpação você vai palpar na topografia do menisco. Aqui só para exemplificar, a gente vai ver na prática. É um teste de palpação, no qual o examinador ele vai aqui, ó, palpar a interlinha articular. Ele vai sentir tanto o menisco medial como o menisco lateral. Ele vai rodar a perna e vai fazer a flexo-extensão. Aí, dica para lembrar: você fazendo a rotação externa da perna, você vai avaliar o menisco medial. Se você fizer a rotação interna, você vai avaliar o menisco lateral. Então, a dica: para onde você rodar o calcanhar, onde você está examinando. Isso é só para você lembrar mais fácil. Mas assim, rodou a perna para dentro, você vê o menisco, você testa o menisco lateral. Rodou a perna para fora, você vê o menisco medial. No exame de imagem, o que a gente vai ver? Aqui uma ressonância, corte coronal, ponderação, T2. Aqui o sinal do índio, aqui a flechinha, que a gente vê. Ó, isso aqui, ó, era para estar aqui. Então a gente vê uma lesão meniscal. Ó, aqui comparado com outro menisco. Ó. Isso aqui era para estar aqui. Isso aqui é muito sugestivo de uma lesão em alça de balde. Aqui você vê uma lesão na superfície inferior do menisco.
Aí, esse aqui é interessante. Você, não estou vendo nada aqui diferente, mas se você olhar com calma, o que você vai ver? Eita, como é que pode? Esse joelho tem 2 LCP? Deixa eu voltar aqui a imagem. Isso aqui não são 2 LCP, nada mais é que isso aqui é o sinal do duplo LCP, que é quando existe geralmente uma lesão do menisco medial, quando ele faz uma alça de balde, e ele vai aqui para a região do intercôndilo e dá essa imagem como se o paciente tivesse 2 LCP, mas na verdade é uma lesão meniscal. Como é que é feito o tratamento? Tratamento agudo, aquele mesmo protocolo. Todas essas lesões que nós vimos anteriormente, todos começam com o mesmo protocolo. PRICE, proteção, repouso, gelo, compressão, que são imobilização funcionais, e elevação do membro. Analgesia para o paciente, e após isso, a gente dá seguimento. Aí vem a questão, esse tratamento é cirúrgico ou não? Isso vai depender muito do perfil do seu paciente. Vamos concordar que esse Neymar é diferente desse Neymar. Não só por causa do dinheiro, nem da Bruna Marquezine, mas esse rapaz, se ele tivesse uma lesão do menisco, ele teria tempo para a gente apostar no tratamento cirúrgico, que seria por ele ser feito uma rafia, só que esse paciente teria que ficar 4 a 6 semanas, ou um pouco mais, dependendo da técnica, sem pisar, toda uma reabilitação. Já esse aqui, se ele tiver uma lesão meniscal, ele já é atleta de alto nível, ele já tem que voltar, já tem que render. Então, um tratamento cirúrgico nesse Neymar seria diferente desse. Nesse a gente já abriria mão dessa rafia, a não ser que fosse extremamente indicado. Mas lembrar que o perfil do paciente é extremamente fundamental. O que você quer? É um atleta de alto nível, ele tem que voltar a jogar o mais rápido possível? Não, ele tem tempo, ainda está em categoria de base, então tudo é o perfil do paciente. E por último, para a gente encerrar aqui a aula, a gente vai dar seguimento com as lesões capsulo-ligamentares do tornozelo. Aqui vê 2 exemplos de lesões ligamentares do tornozelo. O maior exemplo de uma lesão capsulo-ligamentar do tornozelo são os entorses. Lembra da anatomia do tornozelo, que a gente tem o complexo ligamentar lateral, o complexo medial e a sindesmose tibifibular. Vamos aqui relembrar a anatomia. Complexo ligamentar lateral. Basicamente, 3 ligamentos. Talo fibular anterior, fíbulo calcâneo e talo fibular posterior. Na vista medial tem o ligamento deltoide, que ele tem 2 camadas, né? O deltoide profundo e superficial. Geralmente, o entorse do tornozelo, a maioria dele compromete as estruturas laterais. 90% ocorre através da lesão do complexo lateral. Um mecanismo torsional, e o paciente vai chegar com a clínica de edema, dor e incapacidade funcional. Ou seja, ele não consegue apoiar o pé no chão, não consegue fazer a flexo-extensão, nem a pronto-supinação do pé. Aqui, para a gente lembrar, o entorse lateral vai ocorrer a ruptura das estruturas laterais. Esse é um dos mecanismos clássicos da lesão. Você vê aqui que a modelo ela não está com estabilidade e ocorre vários traumas com uma rotação do pé. Como é que é a propedêutica do entorse do tornozelo? Primeira coisa, exame físico. Palpação. Antes de tudo, analgesia. Antes de começar o exame físico, lembrar que isso dói, a lesão capsulo-ligamentar. Então, antes analgesia. Depois, você vai palpar as estruturas do pé e tornozelo.
tem dois exames físicos que são importantes, que é a gaveta anterior e o tilt talar. Aqui tá o pé, né? O que é a gaveta anterior? Com a mão, o examinador segura o tornozelo e com a outra ele tenta anteriorizar o pé em relação ao tornozelo. Ele testa o ligamento talofibular anterior. O tilt talar, eu vendo aqui o pé de frente, aqui é uma visão de frente, aqui lateral e aqui medial. Uma mão eu seguro aqui no tornozelo e na outra eu faço um tilt, eu inclino esse pé para dentro. Então ele vai testar essa estrutura aqui. Geralmente isso aqui testa o fíbulo calcâneo. Lembram que são 3 ligamentos da estrutura lateral? Talo fibular anterior, fíbulo calcâneo e talo fibular posterior. Geralmente eles rompem nessa sequência. Primeiro o talo fibular anterior, depois o fíbulo calcâneo e por último o talo fibular posterior. E a compressão tíbio-fibular, você comprime. Aqui está a tíbia e aqui está a fíbula. Você comprime a tíbia e a fíbula, que isso serve para testar a sindesmose. Então, bem, a gente já sabe mais ou menos como é o exame físico, vamos partir para a radiografia. Só que aí que vem a questão. Se para todo entorse você pedir uma radiografia, o sistema de saúde vai ser onerado ao extremo. Então, foram criadas regras de Ottawa, que basicamente são o quê? São indicações de pedir radiografia no entorse do tornozelo. Quais são? Assim, bem resumidamente. Primeiro, incapacidade de sustentar o peso e quando eu tenho dor, a palpação de algumas estruturas ósseas, que são elas aqui, ó, onde está mais escuro. Borda posterior do maléolo lateral, base do quinto meta, navicular e borda posterior do maléolo medial. Então, quando eu tenho dor nesses 4 pontos, ou então o paciente não consegue sustentar o peso e tem um quadro clínico sugestivo do entorse do tornozelo, aí eu estou autorizado pelas regras de Ottawa a solicitar uma radiografia. Como é que é feita a classificação? Aquela mesma classificação que a gente viu no começo da aula. Tipo 1, estiramento só. 2, geralmente é uma lesão parcial. Geralmente o talo fibular anterior. E no grau 3 existe uma ruptura de um ou mais ligamentos. Geralmente talo fibular anterior e fíbulo calcâneo. Como eu disse, ele rompe nessa sequência aqui, ó. Talo fibular anterior, fíbulo calcâneo e talo fibular posterior. E como é que é feito o manejo? Nunca se esqueçam disso aqui. Para tudo que a gente viu na aula, é aplicado o protocolo Price. Proteção, repouso, gelo, compressão e elevação. O entorse do tornozelo, ele responde muito bem ao tratamento conservador. Você vê que aqui Messi também teve um entorse do tornozelo e ele tratou conservador. Não lembro qual foi o grau da lesão, se eu não me engano foi o grau 3, mas mesmo assim ele tratou de forma conservadora. Só que você vai dizer, a estrutura que Messi teve, Messi fazia fisioterapia todo dia, era 3 vezes por dia, fortalecimento muscular, então dava para fazer o protocolo Price tranquilamente. Só que em alguns casos, a gente vê que o paciente não tem acesso a essa fisioterapia, esse protocolo acelerado de recuperação. Então a gente pode fazer como um meio termo. Paciente, você pode prescrever ou imobilização engessada, ou então um brace, que ele serve basicamente só para retirar a dor. O paciente retira e já vai para a fisioterapia. Então não é tratamento apenas com imobilização. Lembrar que quanto mais precocemente ele começar a fisioterapia, mais rápido ele retorna às atividades. Então, o que a gente tem hoje no entorse do tornozelo é o protocolo acelerado. Ou seja, eu faço o Price,
tiro o paciente da fase aguda e já começa a fisioterapia. Para finalizar, o que é que eu quero que vocês tenham aprendido aqui? Como concluir a nossa aula? Ou seja, quais são as principais lesões e o mecanismo das lesões do joelho e tornozelo. Lembrar que as principais LCA, menisco e tornozelo. Lembrar, mecanismo da LCA, pé apoiado no chão, rotação do fêmur sobre a tíbia internamente, mais um valgo. Menisco, aquela carga axial mais rotação. Dependendo de onde for a rotação, vai ser o menisco afetado. Se o fêmur rodar internamente, aí vai ser menisco medial. Se o fêmur rodar externamente em relação à tíbia, menisco lateral. E tornozelo, lembrar que o complexo lateral ele é mais afetado. Protocolo Price, inicialmente para todas as lesões. Lembrar, é importante saber quando e como fazer artrocentese no pronto-socorro. E lembrar da imobilização funcional, que isso aqui a gente vai ver nas aulas práticas. Tranquilo? Então isso aqui, ó, saindo dessa aula sabendo pelo menos isso, estou satisfeitíssimo, pessoal. Então aqui para a gente finalizar, foram as referências que eu utilizei na aula. E meu obrigado. Pessoal, espero que não tenha ficado muitas dúvidas. Se ficou, a gente vai tentar sanar essas dúvidas nas aulas práticas. Espero que vocês tenham gostado. Se possível, dê um feedbackzinho para ver o que é que dá para melhorar. Assim, não sou nenhum Whindersson Nunes, mas estamos aí para tentar ajudar. A ideia foi boa, espero que gostem. E tamo aí, qualquer coisinha, manda as ordens.